Sejam todos muito bem-vindos. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 8 é a nossa leitura. O apóstolo João diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Perdão, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Mais uma vez, Pai, abre os nossos olhos. Peço que o Senhor agora, Deus, venha sobre a vida de cada um, nos encontre no nível que nós nos encontramos, aonde nós estamos contigo, do ponto aonde podemos compreender. E ali, Senhor, nos alimente. Faça, Deus, aquilo que nenhum homem é capaz de fazer. Por mais inteligente que seja, por mais eloquente que possa se esforçar a ser. Que o Senhor agora, Deus, em nome de Jesus, encontre cada coração e que haja transformação sobrenatural por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Você crê e concorda com essa oração? Amém. Bom, o apóstolo João ele está levantando aqui algumas posturas, atitudes relacionadas ao pecado que nós podemos ter. E essas atitudes, elas são três. E é sobre elas que nós vamos falar nessa noite. A primeira postura, João ele fala no verso 8, lá no comecinho. Você pode novamente acompanhar aí, se você tiver com a sua Bíblia. Mantenha ela aberta. Ele diz, não temos pecado nenhum. Esse é o começo do texto que nós lemos. E o meu tema nessa noite é em um mundo de mentiras. Que me leva a pregar isso? Você já observou que a qualidade das câmeras, elas estão exagerando um pouco na nossa aparência? Hoje, eu vou contar uma coisa pessoal minha para você entender. Hoje eu estava numa videochamada e eu olhei para o meu rosto e falei assim, gente, eu estou com o rosto fino. Que esquisito, meu rosto está fino assim. Sabe quando você se olha e fica pensando, gente, tem tanto tempo assim que eu não me reparo? Sem piadas. Não é engraçado, mas é sem piada. Eu fui ao banheiro olhar meu rosto, conferir no espelho. Cheguei lá e falei, não, meu rosto não está fino daquele jeito. Você já viu a possível limpeza de pele que você pode fazer numa câmera que você posta uma foto tirada lá no Instagram? Como que seu rosto é limpo, é bonito, é sem marcas de expressão. Você não tem nem olheira. Na videochamada eu não estava com olheira. Eu fiquei, lembra? Geralmente você deixa o rosto da pessoa que está falando grande lá no WhatsApp e o teu rosto fica menorzinho. Eu me assustei com a minha aparência ali. E eu fui conferir. Aquilo ali me fez lembrar de várias e várias vezes que eu vi pessoas mudando a cor dos olhos para postar no Instagram. Mesmo a pessoa sabendo que todo mundo sabe que o olho daquela pessoa não é daquele olhar, não é daquela cor. Mesmo você sabendo que a sua pele não é tão bonita quanto aquela câmera mostra, mesmo você sabendo que você não é aquilo ali não é você não está daquele jeito. Você já teve a sensação, de se assustar com alguém que você viu, e falar assim, caramba, que foto bonita, como a pele dessa pessoa está bonita. E de repente você se deparar, encontrar pessoas e você falar assim, meu Deus, é muito diferente. É o mundo que nós estamos vivendo. Aos poucos, conceitos entram e quem não tem uma mente iluminada e não abre a mente para perceber o mundo, para refletir sobre o mundo, essa pessoa ela é tragada e nem percebe. Ela vê sendo ditada uma maneira de beleza, ela vê sendo ditada um exagero numa defesa da aparência. Não é nem do ser, é do aparentar. Aparentar feliz. A gente já falou disso de vez em quando, a gente fala disso.
E não é o assunto em si. Eu quis mostrar a você que no mundo de aparência, isso é transferível para tudo, inclusive para a sua relação com Deus. Talvez você queira ter uma aparência melhor diante de Deus. E você lute para isso. Você não lute para ser transformado, mudado, para ter a imagem dele diante, espelhada, né, na sua vida. Talvez você lute para construir uma aparência, e uma aparência que colhe para todo mundo. E a gente fica ali naquela aparência. Imagina a minha vida, que tenho que estar pregando a palavra e faça chuva, faça sol para mim ou para você. Não importa se eu esteja sofrendo algo, ou se eu esteja vendo alguém sofrer algo e participando desse sofrimento. Eu subo aqui, e não é que eu tenho que pregar sobre vitória, porque esse não é meu fardo. Mas eu tenho que continuar glorificando a Deus, exaltando a Deus, adorando a Deus, independente do que aconteça. Imagina que eu tenho que estar pronto. Não vou chamar de bem, vou dizer de pronto. Vou dizer com a consciência correta. Imagina como é que isso não é uma luta para não entrar na vida de aparência. Quantos casais já têm mais esse amor que eles pregam, que eles, sabe? Não é mais uma família, não expressa mais. E eles estão ali, estão vivendo a aparência. Eles construíram uma imagem, todo mundo botou o olho sobre eles e essa imagem está sendo perpetuada na cabeça de todo mundo. Talvez você só é um vulto. Você só é uma estrela que está brilhando, mas já apagou faz tempo. Eu quero te encontrar hoje. Uma das coisas que eu não quero é que, diante dessas posturas que eu vou apresentar para você, você pense que a melhor postura é mascarar alguma coisa. É chegar diante de Deus e tentar, sabe, pintar você, dar uma. Hoje em dia o negócio está tão sinistro, gente. A harmonização facial chegou na vida dos homens. E eu já estou me perguntando o quanto de saudável tem nisso. O quanto que as pessoas podem mexer em si. E pelo amor de Deus, eu não sou contra se cuidar. Faça o que você quiser. Faça o que você quiser, o que você achar que é saudável para você. Só que o quanto, sabe? O quanto que você se odeia e as pessoas pregam, você pode construir uma coisa melhor. Antigamente, as pessoas talvez eram mais fortes porque elas tinham que aprender a conviver com seus defeitos. Defeitos físicos. Você tem algum defeito físico que você esconde à torta e à direita? Você tenta fazer com que ninguém saiba. Aquela coisa que você. Como é que é? Como é que esconde o nariz? Tem como. Não tem como. Chegou, tá cheio de gracinha, tá felizinho. Tem coisas. Ô, careca? Pô, como é que tu esconde a careca, meu filho? Pelo amor de Deus, tem isso não. Eu tenho um dedinho diferente do outro, você sabia? Aqui. Um portão de, de automático. Eu era criança e simplesmente apertou meu dedo e foi, torcendo, quebrando, e ficou diferente. Criou uma, como é que eu chamo? Uma má formação. Eu era criança. Eu acho que quebrou e os meus pais não levaram para ver. Tenho lá minha suspeita. Agora a gente tenta expor isso. Você já viu alguém bater foto assim do dedinho e falar, olha como é que é feio? A gente não expõe o feio, sabe? Você não veio. Os homens não se preocupam tanto com isso. Não são todos, mas a maioria dos homens não se preocupa tanto com isso. Para você, o azul que tu veio na semana passada, se tu vier de azul, tá tudo bem. As mulheres têm mais isso. Agora, o quanto que você talvez esteja ocultando e tentando pregar que você é alguma coisa que você não é. Esse é o grande problema. Isso não cola na vida espiritual. E na vida espiritual é outro conceito que está em regência. É o quanto nós entendemos e nos expomos nas nossas nojeiras, nas nossas torturas. E não é de torturar, não, é de ser torto. Havia um homenzinho, morava na casa, andava no caminho, entendeu? Sua vida era. É isso. É o quanto que você pega e fala assim, eu não tenho problema de expor o meu defeito.
Para completar, você sabia que eu tenho uma... Aqui, essa coisa aqui, ó, ela é maior. Kátia convive comigo, tu sabia que eu tenho uma pele maior aqui, ó? Uma má formação, no mesmo dedo. Gente, quem faz isso? Você percebeu, gente, que não? Ó, é diferente. É uma má formação. Gente, quem faz isso? O que que isso muda? Não muda, mas a gente tem dificuldade, a gente fica, ó. Agora não vem depois do culto, fala, pastor, deixa eu ver de perto. Que isso, irmão? Vou cobrar ingresso. Para você ver meu defeito. Meu irmão, tem gente que se satisfaz em se desfazer dos outros. Eu detesto. Porque eu não tenho problema. Eu não tenho problema. O mundo não pode ser perfeito. Entenda uma coisa aqui. O mundo não pode ser perfeito. Entrou algo chamado pecado e corrompeu a perfeição. Então, se você quer harmonizar a tua fuça, pode harmonizar, mas tu vai continuar com defeitos físicos. Teu barriga vai te dar trabalho se você quer ficar trincadinho. Isso. Talvez você vai olhar para o teu pé e vai falar, é horrível. Está tudo trabalhado na imperfeição. Teve um dia que eu estava lá me dando, e eu sou detalhista, então eu tenho conseguido abrir mão dessa característica minha pelo meu bem-estar em outras áreas. E eu me pego num momento tentando dar perfeição para o negócio que eu estava fazendo, eu comecei a ficar demais ali, preso. Aí, de repente, eu comecei a pensar e aquilo iluminou a minha mente e falou assim, por que você está querendo dar perfeição? Tudo nesse mundo é imperfeito. Eu comecei a refletir nesse conceito e a coisa foi crescendo. E eu fui vendo o quanto que a gente quer dar ar de perfeição. E sabe o que aconteceria com aquilo que eu coloquei como perfeito? Poderia quebrar, poderia arranhar, poderia sujar. Então, ele nunca ficaria perfeito devido à imperfeição de tudo que está à nossa volta. Estamos juntos? Então, nós estamos trabalhados para viver em um mundo de mentiras, um faz de conta, uma ideia da perfeição, uma ideia lúdica de que tudo tem que estar redondo. Isso não existe. Não existe família assim. Se a tua história tiver 1000 maravilhas com a pessoa que você decidiu amar por resto da vida, saiba de uma coisa, vocês têm famílias e alguém na sua família vai morrer. E não adianta sangue de Jesus, tem poder, cruz, não adianta fazer nada. A vida não ficará redonda, ela não será assim. Nós tentamos o tempo todo nos conformar a uma perfeição inexistente aqui. Vivendo o quê? De mentiras. Eu estava vendo um homem, sem expor uma pessoa, claro, em respeito a ela, mas a pessoa se confidenciou comigo. E a pessoa mostrou um detalhe no corpo. E um homem falou assim, cara, eu detesto. E falou uma parte do corpo dele. Gente, é uma parte de corpo inusitada. Eu fico pensando, gente, como? Como que não vai ter marca de expressão nessa parte do corpo dessa pessoa? Como? É impossível. O tempo faz o seu trabalho e o corpo se corrompe. É impossível que as marcas não apareçam. Gente, vai por mim, é impossível. Por mais que estique, vai por mim. A natureza vai fazer o trabalho dela e decompor. A única pessoa que conseguiu driblar o tempo foi Glória Maria. Mas já foi, né? Então não conseguiu. A mulher tomava, não sei se é história, 70 suplementos diferenciados diariamente. Gente, que tem tanto suplemento assim, eu comecei a pensar o que eu conheço. Vitamina C, vamos lá, vitamina C, D, E. Vamos, gente. Tá entendendo? Entendeu? Magnésio, que a gente tem que suplementar. Mas o quê? Zinco. Só que tem coisa que a gente não pode suplementar por conta própria. Você pode suplementar, por exemplo, cálcio? Não. Você não pode suplementar cálcio, a não ser que você tenha perca. Senão o teu corpo pode até fazer um efeito contrário. Suplementar aquilo que o corpo já fabrica na quantidade certa pode te causar problemas de saúde. Caraca, vou ficar quieto. Daqui a pouco eu estou despregando aqui, estou fazendo uma palestra de saúde. Ó. Vamos à questão aqui. Verso 8. Ele disse, não temos pecado nenhum. Como isso pode ser, gente?
Não sei se você entendeu isso aqui, não sei se você compreende. Ter ali é possuir, é ter alguma coisa presente, é estar ali com alguma coisa em si. E ele está falando de alguns conceitos que começaram a fazer parte da vida dos cristãos daquela época. Ele vai dizer assim: tem uma turma, ele está trabalhando para uma turma dizendo o seguinte: tem gente aí dizendo que não tem pecado. Tem uma falácia aí desconstruindo a ideia do pecado. Não é de hoje que o homem tenta negar o pecado, porque o pecado para todos nós é um incômodo. Para crentes, não crentes, ateus, atoas, todo tipo de gente. O que acontece? Adão, quando comete seu pecado, Gênesis 3, 8 e 10, o que acontece ali? Adão, ele diz a Bíblia que ele ouve a voz do Senhor passeando pelo jardim e ele se esconde da presença de Deus porque ele tem medo. A palavra ali é reverência, é respeito. É igual você. Eu imagino que hoje, grandinho, por mais que sua mãe cuidou de você, se você está trocando de roupa e sua mãe entra no quarto, de repente, você vai se esconder, você não vai. Fala, mãe! Pegou? Tá rindo por quê, Wagner? Entendeu? A gente pegou o código aí. O que a gente tenta fazer? Aquele homem, Adão, ele ouve a voz do Senhor e tenta se esconder porque ele tem respeito. Ele falou, estou pelado, Deus está vindo. Só que Deus faz o seguinte: meu filho, quem falou para você? Quem te deu o entendimento de pelado? Você não sabia o que era pelado até ontem. Ontem eu vim aqui, você conversou comigo. É isso. O que aconteceu de um dia para o outro? A Bíblia diz que ele se esconde. Comportamento muito natural de alguém que vive em pecado. A gente tenta omitir o tempo todo. Então, a gente coloca muitas moitas na nossa vida. A verdade seja dita. A Bíblia já diz em Efésios 5, tudo que se manifesta é luz. E o que o pecado faz? Ele é oculto. Ele é oculto. Então, o que acontece? A gente pratica pecado, ninguém vai e pega a sua debilidade, o seu pecado e expõe à luz. A gente tira, a gente omite, a gente tenta trazer para a sombra. Ó, olha como é que muda. Percebeu como é que o meu rosto mudou? Tenta trazer para a sombra, para tirar a nitidez da coisa. É isso que Adão fez. Ele tentou tirar a luz, ele tentou falar, opa, algo expõe minha nudez. Ele estava ali, tá tudo bem. De repente Deus falou, Adão, cadê você? Ele falou, caraca, é agora. E agora? Aquele momento de Deus vindo expôs a nudez. Então ele se incomoda. A nudez em si não estava problemática até a presença de outro. Então alguém veio, viu a minha nudez, aquilo ficou meio esquisito para mim, deixa eu me guardar, deixa eu me proteger. O que acontece? Em 2 Samuel 11, precisa abrir, só para você anotar. É a grande luta de Davi. Pratica um pecado, cobiça uma mulher que não é minha, leva essa mulher para a cama. Essa mulher é simplesmente esposa de um dos 30 homens da minha confiança. O que Davi fez? Chama Urias, porque a mulher fica grávida e fala, vai deitar com a tua esposa. Querendo o quê? Ele vai ter uma noite com a esposa, vai nascer uma criança, com a cara de Davi, mas está tudo bem, pelo menos eu escondo o meu pecado. Então todo mundo vai ficar ciente que aquela criança que nasceu é de Urias. E aí toca a vida como se nada tivesse acontecido. Só que Deus viu. Deus viu. Aí ele pega, chama Urias da guerra, Urias chega e fala, meu senhor, a gente estava lá no campo de batalha, o negócio está ruim lá. Davi fala assim, Urias, eu queria que você fosse para casa. A Bíblia diz que o cara sentou no palácio. Meu Deus, olha que homem de honra. Ele falou, não posso. O exército está lutando, eu não posso. Davi faz o seguinte, eu vou esconder isso a todo custo. Leva essa carta aqui, entrega lá para quem está de frente lá. A carta dizia o seguinte, coloca esse homem na frente de batalha. Você sabe por quê, né? Frente de batalha, para morrer. Davi pensou, eu vou esconder isso a todo custo. Você sabe qual foi a penalidade? Agora eu quero que você abra comigo 2 Samuel 12, 12. 2 Samuel 12, 12 diz assim, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz. O quê? Volta o versículo.
11, volta. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, as suas próprias vistas, e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Deus está mandando um recado muito claro. Você fez tudo em oculto. Você tentou ocultar tudo. Passa agora o próximo versículo. Aí ele diz: o que você fez em segredo. Esse é o grande problema. Tem que ser em segredo, tem que ser escondido, tem desonra, tem coisa que não pode ser revelada. Por quê? Porque fere, porque quebra, porque é pecado. Então, o que a gente tenta fazer? O que esses homens tentavam fazer na época lá de João? Não existe pecado. Vamos tirar o que aos olhos do outro é condenável diante disso que eu estou fazendo. Não vou mudar eu e minha atitude. Vou mudar o olhar do outro referente a mim. É o que está acontecendo. Meu irmão, presta atenção. Nós não vamos voltar para uma ideia de igreja retrógrada. Uma igreja que proibia ver televisão, uma igreja que proibia várias e várias coisas, várias e várias vestes, vários e vários comportamentos, enfim, coisas que você tinha que ser feio, falar errado, aí você é crente. Né? Eu até brinco, a gente tem uma alergia aos S's. Você já viu um crente pregando, querendo passar simplicidade? Ele corta tudo que é S. Não tem plural, não pode falar direito, porque está sob o efeito do Espírito Santo. Nós não vamos voltar a isso. Mas uma coisa é certa. Você já observou que talvez tem certo tipo de pecado que você já está revendo? Porque de tanto você ver, se naturalizou? De tanto ficar aos teus olhos tranquilos, ficou tranquilo para você aceitar aquilo? Tem coisa que você já está pensando assim, cara, será que isso realmente é pecado? Tem coisas que estão massificadas, tem coisas que estão aí, ó. Pastores passaram a ser esquisito. Um pastor antigamente adulterava, arrumava uma outra mulher. Aí, meu irmão, era o bairro, todo mundo. O cara podia ser daqui de Figueira. Saía lá na China uma notícia do cara, estava todo mundo descendo a marreta no cara, não queria saber. O ministério do cara era encostado. Ficava lá, às vezes, né? Porque eles acham que possui igreja. Aí ficava ali, ó, mandando na igreja. Só que já não era respeitado. Só que aí foi um, dois, pastores que você curte, pastores que você acha que são pastores bons. E aí o que aconteceu? Naturalizou. Agora o cara vira e fala assim, eu? Teve um pastor que falou assim, depois do terceiro casamento, eu não devo satisfação da minha vida para ninguém. Como assim que não, meu irmão? Ele não falou para segui-lo, para ele fazer discípulo? Ele não falou, olha para mim, não? Então que ministério é esse que ele tem? Olha para quem? Olha para Jesus. É, mas aí cadê o modelo de Jesus sobre a terra? Ah, pelo amor de Deus, vai ler Bíblia. Ah, Paulo falava, mas era Paulo. E quando Paulo falou, segue os que seguem o que a gente segue, lá em Filipenses, olha os modelos que tem naqueles que nos acompanham. Ele está falando, existem outros que vocês podem botar o olhar. Não é sobre Paulo, não, gente. Tem nada a ver sobre Paulo, é sobre Cristo em alguém. Aí, você sabe o que acontece? Nós tentamos naturalizar tudo. Estamos vendo séries e séries que tem lá, tá descendo o nível. Aí daqui a pouco novela, aí daqui a pouco não sei o quê, daqui a pouco não sei o quê. E tudo isso vai ministrando na nossa mente um turbilhão. E Bíblia mesmo, você não sabe nem onde está escrito, mas você lembra de cabo a cabo ali, de capa a capa, uma série do seu início ao fim, sabe falar, sabe fazer uma síntese do que você viu, mas você não sabe falar um versículo, um capítulo da Bíblia. Entende a proporção das coisas, como é que estão desconfiguradas? Entende que dentro da sua casa, talvez, para suas crianças, para você, já está natural. O roubo na TV já não está tão assim. Você começa a pensar, será que... É isso tudo que estão tentando configurar na nossa mente. Que toda pessoa que decide fazer o crime é um violentado pela sociedade e nós temos uma dívida com alguns tipos de pessoas e nós somos assim, nós somos assados, dominação sobre mulher e patriarcado e linguagens que vão desconfigurando tudo. E, no entanto, eu quero te fazer uma pergunta. O que se está construindo de homem?
porque destruindo estão tudo. Só que os homens vão ser o quê? Tá chegando esse ponto da loucura de dizer que o mundo não precisa de homens. É tão bizarro, é tão maluco, é tão lunática a coisa, que estão dizendo que a gente não precisa de homem. Tem que acabar os homens, claro. Gente, isso é loucura, é maluquice. Só que um dia começou de uma forma. Você começa a mostrar, você começa a fazer aquilo ficar agradável. Sabe por quê? Esses homens estavam falando o seguinte: não tem pecado. Ou seja, se eu tiro a ideia de que existe pecado, se eu tiro a palavra pecado, eu facilito que os teus olhos não mais olhem aquilo como ruim. Deus não fala, por que tu está pelado, Adão? Deus só chega. E Adão fala assim, eu estava nu. A palavra ali é respeito. Ele falou, eu tive medo, eu tive respeito aos teus olhos, eu não quis aparecer nu diante do Senhor. Por incrível que pareça, ainda rolou um respeito. Só que o que acontece? O problema é que a gente não tem mais esse impacto do olhar de alguém, impacto do olhar das coisas. A gente está mudando a realidade. Muda-se a realidade, o que a gente vê como real. Duda, esse comportamento não é mais errado. Fulano, esse comportamento. Não, peraí. A gente tem que ver, porque tem coisa que tem que ser revista. É muito antiquado, essa visão é muito retrógrada. Tem um termo até maluco aí dessa geração nova aí. Cringe. É isso. Ponchete, pochete, ponchete, pochete. Aí é antiquado. Entendeu? Aí vão chamar a pessoa de um tanto lá. Hã? Cringe, sei lá. É isso aí que o pastor falou. São tão malucos que criam termos para tudo. Tudo tem um rótulo. Por que tu tem que ter um rótulo? E um rótulo simples. Gente, por favor, entenda que tudo isso tem inteligência. Só a nossa fé que não. Olha aqui para mim. Tudo tem inteligência, menos o evangelho que a gente segue. Vamos ser sinceros. Tudo pega, tudo ministra, tudo discipula, tudo é mais forte do que essa palavra que você carrega na mão. Você já percebeu isso? Ou não? Gente, qualquer porcaria de igreja no Brasil dá certo. Culpa de quem? Culpa de pastor, culpa de não sei o quê. Meu Deus do céu, a Sociedade Bíblica faz um trabalho tão bom de lançar Bíblias e mais Bíblias, e é tanta edição de Bíblia. Será mesmo que é culpa de pastor? Foi ficando comum aos olhos. Eu estava vendo hoje um pastor que ele arrebenta com tudo. Aí ele foi lá no Templo de Salomão, ele começou a falar bem da igreja de lá. Tem que falar mal, pastor? Não, mas eu tenho que me preocupar. Quando um cara mete o malho em um monte de coisa, de atitude errada, e de repente ele vira e fala assim, meu irmão, vá. Você tem que mudar a tua mente. Aquilo lá é um monumento, só para explicar. A gente tem que começar a rever. Tá todo mundo certo de novo, gente. Começa a bagunça de novo, começa a misturar verdade com mentira. É um mundo de mentiras. É um mundo onde a gente pode criar qualquer coisa. Olha, Wagner, você pode virar e falar que agora você é um orangotango humano. E se você falar isso, vai ficar todo mundo rindo. Mas daqui a pouco, se uma massa começar a se levantar e dizer que tem orangotango humano, você é um orangotango humano. E se daqui a pouco a gente começar a distorcer a realidade para onde a gente quiser, o mundo vai. Não pode ser assim, gente. Nós temos uma mente divagada, nós temos uma mente que divaga, que ó, viaja na maionese, aquela famosa frase, viajando na maionese. Qual é o grande questão aqui? Nós tentamos ou esconder, ou como esses homens, desfaz o pecado, tira o pecado. Gente, há anos atrás, uma igreja tradicional no Brasil, queria eu poder falar o nome, fez um congresso para rever a questão da homossexualidade. Pecado, não pecado? Isso foi tema de debate profundo. E o pastor que trouxe isso dentro da sala já foi desrespeitado e todo mundo ficou contra ele. Agora, o Papa libera a Igreja Católica para isso.
Só se fala disso. Só esse pecado que se fala dentro de igreja. Mas o que que aconteceu? Gente, está tão massificado. Eu perdi as contas de quantos cantores, pastores e tantas outras pessoas que tiveram que vir a público se explicar porque seus filhos se declararam homoafetivos, por aí vai. O que que a gente tem que começar a abrir os olhos? Se distorceu tanto, é isso que eu quero te mostrar. Só que agora a gente está querendo tirar a noção de pecado. A mesma porcaria e doutrina errada que tinha lá no tempo de João. Não temos pecado nenhum. Você sabia que isso é uma teologia? Uma teologia de que Cristo tirou o pecado do mundo e fez. Só que ao tirar, ele colocou isso na conta de crer ou não crer. Se você crer, você tem como se livrar do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, não é desfazer a realidade de que exista pecado. Esse aqui não temos pecado nenhum, é uma frase assim, isso não é pecado. Eu não vejo isso como pecado. Pecado em quê? Querido, mas olha para mim. Eu sou só um homem, você entende isso? Eu não tenho preferências. Lembra quando eu ensino sobre rebelião? Tem coisa que é muito difícil para mim também propor. Olhar para o outro e falar, você tem que vencer isso. Tem coisa também que é muito complicada. Só que eu sou representante de uma verdade. A única coisa que eu não posso é olhar e falar assim, vamos brincar num mundo de mentiras? Porque quando você chegar diante de Deus, você vai falar para Deus que você escolheu ser assim e as coisas têm que ser do jeito que você não é criador. Você não é criador, eu não sou criador, a gente não tem direito de, como criatura, criar. Nós temos sobre nós a ideia de que pesa sobre nós a ideia de que nós fomos significados. E o melhor de nós está naquilo que o Criador pensou. Pensar contrário a isso já é uma rebelião que você vai ter que dar conta. E o final disso é condenação. Você entende se você tem algo que você carrega, que você fica tentando mudar aquilo, naturalizar aquilo, tentando criar um outro pensamento. Não, isso não é pecado. Isso é pecado. E o detalhe é que esse pecado que você está tentando naturalizar, mudar, explicar, tentar achar um viés bíblico para explicar, gente, como que fazem manobras e mais manobras e mais manobras e mais manobras e vão tentando. Gente, eu ouvi um negócio, eu fiquei assustado, o cara tentando manobrar por um negócio esquisito, cara. A gente fica tentando impor um mundo meu, o meu mundo, a minha mentira, à luz da Bíblia. Então vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. O homem é livre para fazer suas escolhas. Você entende isso? De todas elas ele terá que prestar conta. Deixa as pessoas serem as pessoas. Deixa as igrejas serem as igrejas. Igreja para um, para outro, igreja para todo tipo de gente, igreja para todo tipo de pecado. As múltiplas igrejas. Isso aí não fere nada. Se te fere, deixa eu te ensinar uma postura aqui. Não devia. O que não pode é você que quer a verdade perseguir o engano. Não temos pecado nenhum. Desfaz os pecados. Hebreus 4,13 vai falar algo muito, muito claro para nós. E a gente precisa entender isso aí. Isso aqui precisa estar claro. As intenções, as narrativas, quem somos, quem deixamos de ser, quem a gente omite, está tudo aí, ó. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Deus, está falando na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele de que temos que prestar conta. Meu irmão, é muito complicado quando a gente pensa que nós podemos omitir, que nós podemos enganar ou parar de se esconder e querer colocar uma luz sobre si e falar assim: essa é a nova realidade. Você entendeu esse conceito? Nós não podemos fazer isso. E dentro disso eu quero fazer uma pergunta. Duas, aliás. A quem nós estamos tentando enganar? E para quem estamos mentindo? Você já pensou nisso? Lá no fundo, a gente está falando que o outro não me aceita.
que o outro não me entende. Você quer saber de uma coisa? Deixa o outro ser o outro. Só que você já viu que o incômodo não é se tem igreja inclusiva, o incômodo é eu estar falando que não pode. Mas eu amarro a escolha de alguém? Olha para mim, eu amarro? Não, eu não amarro. Eu impeço? Não, eu não impeço, quem sou eu? Deus impede, André? Não. Então vamos lá. Que tenha um grupo para quem quer, que fale aquele grupo o que quiser, que distorce o que quiser, que faça o que quiser. Está incomodado por quê se eu só digo o que é errado? Nunca bati em ninguém, muito pelo contrário, já tive muitas pessoas na minha vida de outra orientação sexual que eu abracei, que eu conversei, que eu respeitei. E se ele tivesse me perguntado, o que você pensa sobre isso? É pecado. Mata, leva para longe de Deus e, por último, a condenação, se não houver arrependimento e transformação. Ah, mas aí você está condenando. Ô, gente, eu estou condenando a quê? A nada. A pessoa é livre também para dizer o seguinte: não é pecado. O problema tá que a gente não deixa as pessoas serem as pessoas. Quer ver resolver um problema? Pode casamento? Pode. E aqui? Não. Assim como eu não chego na torcida do time adversário e grito o hino do meu time. É invasivo, é outro ambiente. Assim como eu não chego lá na outra religião e vou cantar um hino lá dentro. É invasivo. Aquele ambiente é deles, é preservado, é para eles fazem o que quiserem, inclusive matar animais, fazer animal sangrar e outras coisas que eu considero esquisitas. E a gente também faz coisas esquisitas aqui dentro. É o mundo que nós estamos, é um mundo de mentiras, é um mundo onde todo mundo criou uma realidade, uma fantasia, e todo mundo vivendo. Todos nós vivemos de forma paralela. Você entende isso ou não? Estou sendo filosófico, eu tenho que começar a falar. Mas, claro, todo mundo vive a sua verdade. Chegou. Essa filosofia pegou. Começou como uma filosofia pequena. Desfaz a verdade. Cada um tem a sua. Aí nós damos para jovens que nem viveram a vida, que não perderam nada e nem ninguém, nem um pintinho. Lembra do pintinho? Dá um pintinho pro teu filho, depois mata. Vai morrer. Na mão do seu filho vai morrer. Uma frustração, fabrica uma frustração. Tem dinheiro, fala que não pode comprar alguma coisa que a pessoa queria. Fabrica, porque essa geração não vem com esse negócio instalado. Sabe por quê? O texto diz aí que quando a pessoa diz, não existe pecado, na verdade ela está se enganando. É uma sabotagem. E, por favor, deixe as pessoas se sabotarem à vontade. Olha aqui para mim. Você está livre para pecar, meu irmão. Não precisa fingir. Eu aprendi uma coisa hoje, você vai entender. Mas não precisa fingir, não precisa desfazer o pecado, não precisa desmontar ele. Não precisa falar, não é pecado, não é pecado. A igreja tem que entender que o eunuco pelo reino, sabe o que o pastor, inclusive, falou? É um trans para a glória de Deus. Ô, gente, por favor, não precisa fazer isso. Não faz isso. Só viva a sua transexualidade à vontade. Você entendeu isso? É só viver à vontade. Ninguém está proibindo. Quem está proibindo? Não existe isso. Criaram uma guerra, criaram um combate que eu não estou nele. Você está nele? Eu não estou nele, não. Eu estou combatendo alguém? Não. O que eu estou fazendo aqui é te explicar que a nossa verdade é diferente da verdade do outro. Aliás, eu não criei uma realidade. Eu só fui para aquela que já estava criada. É maluquice viver numa outra realidade. Eu vou construir uma realidade virtual para mim. Isso é que é loucura, é pancada. Aí tem maluquice. Agora, eu ir para aquilo que já está criado, não tem nada de louco nisso, gente. É só seguir o fluxo. Eu ser macho não é agressivo. Minha esposa ser fêmea, meu filho ser macho não é agressivo. Não é agressivo constituir famílias tradicionais e falar que elas são as famílias de Deus. Não é agressivo falar que santidade, virgindade tem que ser preservado. Não é agressivo. Não é, porque o Criador, aquele que fez um boneco inexistente, soprou dentro dele vida, ele falou que é assim. E está tudo bem.
Mas como é que você não está sendo intolerante? Gente, que intolerante! Viva a diversidade, que o outro chegue lá no outro ambiente e fale, tudo isso é perseguição, não sei o que, não sei o que. Tá tudo bem, se não me bater, eu não vou bater também, e eu vou amar ainda. E se a pessoa bater aqui, eu falo assim, você quer mesmo Jesus? Eu acredito no Espírito Santo que ainda domina a sua natureza e te faz viver em santidade. Você quer ele? Aí, se eu não puder contar com Deus para fazer isso, fazer alguém se autodominar, eu paro. Que eu também não vou fazer. Não tem conselho que faça uma pessoa se dominar. Pecado é pecado e todos nós queremos pecado. Então, por favor, não precisa dizer, não temos pecado nenhum. Isso aqui é não temos, gente, não é de não ter pecado, não. Você vai ver depois que o verso 10 fala o quê? Se dissermos que não temos cometido pecado. Aqui não, eles estão negando a existência do pecado. Por quê? Porque essa rebelião, não negue, é pecado. E, por favor, quando você pecar, não venha confessar um pecado a Deus ou a alguém pedindo ajuda e falando assim, errei, cometi uma falha. Use a linguagem pesada. Use a linguagem condenatória. Use a linguagem para significar o que você sentiu. Eu pequei. Ensaie como filho pródigo. Pequei contra ti e contra Deus. E já não sou digno. É assim que eu estou. Meu irmão, trabalhe a sua confissão, porque ficar falando, errei, falhei, não acertei o alvo. Ô, meu irmão, fala que pecou. Pecado mata. E fala o nome dele. Porque senão até isso nós estamos criando uma outra realidade. Então, se alguém diz não existe mais pecado, ele já está vindo de volta para a exposição, só que dizendo assim: esse é o novo natural. Antes era outra coisa, agora é isso. Agora vocês têm que aceitar isso aqui. Aí o que, que a gente tenta fazer? Isso aqui que você tem que olhar como natural. Gente, por favor, é enlouquecer. Eu fico imaginando pessoas da minha família, com 50 anos, que, cara, tá assustado e não é cristão. Com esse mundo de hoje, com essa loucura, com tudo isso. O homem ele é autodestrutivo. Deixa eu te dar um segredo. Não pare de se enganar. Se você está querendo mudar algum pecado para se adequar, por favor, não se engana não se sabota. Você está enganando só você. E a Bíblia diz que com isso você não tem em você a verdade de Deus. Ou seja, você está começando a criar uma outra realidade. Por favor, coloca aí o verso. Verso 9, deixa aí. Perdão, 8. Está criando outra realidade. Está mentindo para quem, gente? Está enganando a quem? Está enganando a você mesmo. Por favor, pare de mentir. Você tem mesmo confiança de que a prática de pecado, de a forma que você está fazendo, o que você está tentando mudar, melhorar, não é, é assim, assim. Você acha mesmo que isso, de verdade, isso não vai te condenar, não está te matando, isso não está te. Aliás, isso está te aproximando de Deus? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Impossível. Não, não posso. Aí o que, que a gente tenta fazer? A gente tenta calar o que me convence, o que tenta me falar que eu estou errado. Não é o que está fazendo no Brasil, gente? Cala tudo que é voz, cessa tudo. Para, ninguém pode falar contra nada. O que eu determinar. Agora, tem um Deus, olha só, tem outro Deus criador. O que eu determinar, o que eu fizer caber, o que eu disser que é, todo mundo tem que se calar e aplaudir. Não, não podemos. Não dá. Desculpa. Só que eu tenho um criador. E a minha lógica é que o Big Bang não me explodiu. A minha lógica é que o Deus soprou em mim e eu tenho que respeitá-lo. Então, por favor, eu não quero criar uma verdade para mim. Você quer uma para você? Cara, tu não dá conta de resolver problemas emocionais. Tu não dá conta de resolver aquele problema financeiro. Tu não dá conta de, às vezes, resolver um problema de diálogo com o teu cônjuge. Tu quer criar um mundo, uma outra verdade. Olha a bizarrice. Todo o processo investigativo filosófico foi contemplando e entendendo. A gente agora está fazendo o seguinte, imaginando e dizendo. Pegou ou não? Como que era o processo filosófico da cosmologia? Olharam para o cosmos. Quem é cosmos, Senhor? O mundo. Eles olharam para o mundo e falaram assim, ora, o que é a Terra? O que é a criação?
O que é o universo? O que é não sei o quê? Foram fazendo perguntas, 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 perguntas. Isso é filosofia. Investigação das coisas, entender o como é, o que é aquilo. Como é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos entrando na ilusão. Nós somos iludidos. Não, mas assim, vamos pensar. E se aí a gente sai desse campo ilusório, desse mundo que não existe, e vem para o mundo real e fala assim, mas nós temos que ver aquilo lá. Igual. Gente, eu acredito que já tem gente que acha que os universos paralelos de Marvel e DC são reais. Numa outra terra você é rico. Vou nem perguntar, porque vai que eu me assuste e tenho que fazer um processo de libertação desse demônio que está tentando te jogar numa Matrix. Pô, na Matrix a Trinity não morreu. Não. O Neo morreu também. Aí ressuscitaram. Como? Transferindo a mente deles. Então, por favor, olha o que nós somos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Posso? Confio em você não. Eu não confio em mim. Eu só confio em mim. Para de falar isso. Tu é um maior perigo. Porque você está em você e você tenta convencer você de algo. Você percebe esse nível de loucura ou não? Você consegue se convencer do óbvio. Você tem que, às vezes, se dizer que está errado. E está errado. E você sabe que está errado, mas você não quer aceitar você falando para você que você está errado. Olha o nível de maluquice. Gente, é um mundo, o ser humano, e é um mundo extremamente complexo. Então, por favor, quantas vezes você já sabe que está errado, você fica tentando martelar para todo mundo, para Deus e o mundo, que você está certo. Isso é você mentindo na careta para você, se mutilando, arrancando o braço para falar, não, eu vou até o fim brigando comigo para dizer que isso que eu estou pensando está certo. E você sabendo, está errado. Pelo amor de Deus, você está criando uma verdade. Isso é enlouquecer. Essa geração não precisa. Tudo que está vindo é só para dar uma fatia, uma cereja do bolo. Toda loucura nossa é por causa dessa filosofia desgraçada que nos ensinaram, desfazer o que é verdade. Gente, a Bíblia já fala, pelo amor de Deus, nada podemos contra a verdade, porque é o fato, pelo fato. Quer saber onde está? 2 Coríntios 13. Por favor, vai lutar contra isso aí? Ó. O fato é o fato. Alguém tem dúvida que a Duda é filha da Rosiane? Tem uns que riram, né? O André. Ah, Michele também tá rindo. Mas por quê? Cara, coitada da Duda. Se ela quisesse agora falar assim, eu não sou filha da Rosiane. Quisesse, eu quero ser filha do Muro. Essa é a minha realidade agora. Para minha filha, tu não tem a cara do Muro. Mas da Rosiane é uma realidade. Entendeu como é que, brincando, a gente pode aplicar essa verdadezinha? É um fato, gente. Marcelo tinha que estar aqui agora para fazer a minha piadinha. Marcelo é vascaíno, ele só não entendeu ainda. Cara, o Marcelo segue o Vasco. Manda notícia de Vasco, piada do Vasco, quanto tá o jogo do Vasco. Falei, ele nunca me mandou um jogo do Flamengo quando o Flamengo estava goleando. Não me manda nada engraçado. Falei, Marcelo, para de negar as evidências. E dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Falei, Marcelo, mergulha, meu filho. Eu só me comunico com vocês, só vejo os vídeos do Vasco agora para a gente dar risada junto depois que você se declarar vascaíno. Então vamos lá. A segunda postura que você pode assumir em relação ao pecado. Se confessarmos os nossos pecados, verso 9, deixa lá, por favor. Verso 9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados. Aqui é difícil. Porque, gente, lembra do dedinho? Lembra do dedinho? A gente quer, ó, aqui, ó, esconder as anomalias do nosso corpo. Esconder as imperfeições do nosso rosto. Mudar o olho que eu não quero. Mudar a calvície. Eu cheguei com 22 anos, tá? Coceira e cara de cabelo. Falei, meu Deus. Fui lá na mulher. A mulher falou assim, cabeludão, daquele jeito que você me vê na foto. A mulher, é calvície. Caraca.
Cara, como assim? Meu Deus, eu puxei alguém? Eu olhei, ela falou assim: "Pode estar na mãe e não manifestar". Eu falei: "Gente, que sortudo eu". Porque, ó, meu pai tem cabelo, meu avô morreu com cabelo, cabelo de velhinho, mas morreu. Então não tem como negar, meu irmão. Sinceramente, te falar, isso não mexe comigo mais. No início, sim. Com 22 anos, começa com 25, ó, 25. Se tiver, meu irmão, começou a cair, entrou aqui, mas não, não gasta não, não gasta não. Vem para mim que eu sei os macetes, sei prolongar um pouquinho de cabelo. Agora, guardar o cabelo no cabeça? Não vai negar essas evidências. Elas se evidenciarão. Essa palavra, se confessarmos, a palavra confessarmos é homologar. Já falei isso para ela, é homologial no grego. Está falando de confirmar, de atestar, de dizer que é. Ele está dizendo o seguinte: se você tiver a coragem, porque é isso que nos falta, a verdade de entrar, de sair do mundo paralelo e dizer assim: pecado é pecado. Gente, por favor, a gente está tentando melhorar ele, mas ele ainda é feio, ele é ruim, ele mata. Então, peraí, o pecado, a postura cristã dele é se confessar. Eu tenho que olhar para o pecado e dizer, ele é pecado. Por que ele está trabalhando isso aqui? Por causa do verso 5. Lá nesse mesmo capítulo, no verso 5, ele diz, a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. O que ele está querendo dizer com isso? Olha o argumento, ele está construindo um argumento. Verso 6. Se dissermos, aí ele vai começar o se dissermos. Qual é teu discurso? O que você diz? O que você fala? Ele diz, se você disser que mantém comunhão com ele, é simples. Está se afirmando em comunhão? Então, peraí. E andarmos nas trevas, mentimos. Está falando, cara, não é real. Você não tem comunhão com ele. É só isso. Ele está falando, você dizendo que em trevas você está em comunhão com Deus, impossível. Por quê? Porque ele é luz e nele não há trevas. Então você não tem como estar com ele e estar em trevas. Porque ele é luz. Tá? E não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, ele diz, como ele está na luz, e ele é luz, né? Ele já afirmou isso, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí ele entra nesses outros si. Agora, o si que nós estamos, que é o se confessarmos, ele está falando o seguinte, lá em cima, a luz de Deus já iluminou as minhas trevas. Eu estou em comunhão com a luz. Como é que eu não vou ver que aquilo é treva? Como é que a luz não vai expor a minha situação? E se ela perdão, se ela expor o que eu sou, o que eu devo fazer? Homologar. Eu devo dizer, o que vi claramente é que isso é pecado. Está me assustando que a gente não está conseguindo enxergar a natureza, a pecaminosidade do pecado. É isso que está me assustando. Que a gente só quer uma verdade bíblica torcida para viver ele. Mas o problema é que não precisa. Se Deus dizer sim para tudo, a gente se mata, a gente se acaba. Você acaba com você, com o teu casamento, e sabe lá Deus com o que mais que você chama de amor. Se Deus te soltar e dizer para você, vai bonitão, esse mundo vira um caos. Um dilúvio tem que vir rapidamente. A gente vai estar pedindo, alguém nos mate, porque senão... Você duvida? Se tudo que você passa pela cabeça não tivesse alguma coisa instalada que diz para você não, você desse vazão, o que você faria? Muita coisa maluca. Você ama teu filho, mas em algum momento de ira tu olhou e queria dar um soco, ao invés de um tapinha no bumbum. Nunca. O André ali, Arthur, não, vem cá, André. Por amor. Gente, você nunca feriu ninguém que você diz amar, nunca, né? Nunca desejou ter o pai do outro. Nunca desejou o mal para alguém que te fez mal, nunca. Então, ou seja, se você tivesse o poder de fazer mal à pessoa que te fez mal, tu teria feito mal para ela.
Mas graças a Deus que você nunca. O Espírito Santo já passou a reinar nesse coração. Você nunca desejou mal para o teu pastor. Eu acho que isso nunca. Precisa desejar o mal, não. O diabo já me odeia, obrigado. A luz manifesta. Você reconhece? Você homologa? Hein? A luz esclarece. Você aceita o que a luz mostra? Presta atenção. O homem jamais veria o seu pecado claramente se a luz de Deus não o expusesse. O homem jamais veria o pecado dele. Ele ficaria ali, porque as trevas, ela faz um trabalho. E o que me assusta é ver que muitos cristãos estão condizendo o estilo de vida, a descrição do que essas pessoas estão vivendo como cristianismo, está descrito por João como alguém que ainda anda em trevas. Você quer ver isso comigo? 1 João 2, verso 8. Todavia, vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas, olha agora, vão se dissipando. E a verdadeira luz já brilha, verdadeira, já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esse é o ponto. João está trabalhando que uma comunhão profunda com Deus trabalha uma comunhão profunda com o próximo. Por quê? Porque me livra daquilo que eu tenho que me esconder, tanto diante de Deus, e me livra do pecado, que o tanto me limita com o outro. Você entende isso ou não? João está trabalhando nessa ideia. Se confessarmos nossos pecados, se dissermos que estamos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O problema é que quem está em trevas não sabe para onde vai. Tropeça o tempo todo. Por quê? Porque está em trevas. Não tem luz na vida dessa pessoa. E ele diz, as trevas cegou o olho. Meu irmão, pedir para ver alguém que está em trevas é maldade. O mundo, ele precisa ser evangelizado. O mundo não precisa saber sobre dízimo. Gente, tem gente pedindo dízimo de não crente. Ó, dá o dízimo que aí você vai ser abençoado. Gente, que Deus financeiro é esse que só setoriza a salvação? Ele fala assim, não, tem um link aqui, tem um cabo que eu jogo. Tu não vai para o céu, não. Tu vai direto para o inferno. Mas o teu dinheiro eu quero e vou te abençoar. Mando 10 para cá, que eu mando a bênção para aí. Mas é só isso que nós vamos ter. É só um beijinho. Vamos ficar. Deus chamando o ímpio para ficar. De vez em quando nós sai, nós tem um momento. Você imagina isso, gente? Ou não é? É isso. Você está expondo Deus a isso quando prega esse Deus. Um Deus totalmente financeiro. Ou em outras coisas mais. Vou orar por você, para Deus te abençoar. A verdade é que a Bíblia vai dizer que as trevas estão se dissipando. Está passando. Não é isso que Provérbios 4,18 diz, mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer, vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia claro. Ele está dizendo que é cada dia em alguém que anda com Deus é mais luz, não menos. Gente, a pessoa começa a andar, ela começa a se expor à luz e começa a mudar tudo, ela quer mudar tudo. De repente, cara, ela começa a desligar algumas luzes e fala assim, não, 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 peraí. É que lá no começo eu estava empolgado. Lá no começo eu pensava assim, lá no começo... Então, nós precisamos pegar essa questão. Talvez o que você não está mais vendo é porque você não está mais comungando. Pastor, eu já não vejo isso como pecado, mas também há muito tempo que você não tem a presença. É só a voz dele chegar no jardim, te dar uma olhada assim, e falar assim, ih, eu tô nu. Há muito tempo que você não tem a presença, você não tem aquilo que expõe você, não tem aquilo que esclarece a tua condição, não tem aquilo que demonstra com luz. Como que você homologa? Como que você confirma? Como que você confessa seu pecado se você não tem nada que confirme aquilo como pecado? Que exponha a raiz daquilo. Hã? Tem uma turma um pouco melhorada. Essa turma diz que se
dissermos que não temos cometido pecado. Estou procurando um texto bíblico aqui para vocês. Romanos 7,13. Então, como aquilo que é bom se tornou morte para mim? Está falando dos mandamentos de Deus. De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para mostrar-se como pecado. Entendeu? Por meio de uma coisa boa, causou-me morte. A fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Pode ter certeza que no teu pecado tem muita coisa que não está revelada. Todo pecado comporta engano. Todo pecado comporta engano. Você tem que entender isso. Já foi ensinado aqui várias vezes. Todo pecado comporta engano. O teu pecado está te enganando. Pode, pode ficar certo disso. Ele está te tranquilizando. Ele está te amaciando. Ele está se grudando em você e dizendo que vocês são um. Nós somos um, nós não estamos apegados, nós estamos unidos, nós estamos aproximados, nós somos. Você é isso. Eu sou você, você sou eu. O problema todo é que esse texto diz que o pecado, para mostrar-se como pecado, entendeu? Tem uma forma que ele se apresenta que ele não é. Então, a luz expôs. Quer um conselho? Homologa, confirma. Pastor, eu estou andando com Deus. Vamos lá, para o mais simples agora. Estou andando com Deus, pastor. E eu quero saber o seguinte: eu tenho esse pecado, o que eu faço? Cara, você está andando com Deus mesmo? Você está sentindo esse pecado? Não, pastor. Vou ser muito sincero, eu estou bem confortável. Vai por mim. Essa desgraça é muito mais profunda do que tu pensa. Se eu fosse você, eu aumentava o nível de comunhão. Porque é bem capaz de você se apaixonar por aquilo que está te desgraçando. Palavras do meu professor, em terapia de dependência química. Ele falou, se as drogas não fossem destrutivas, seria a melhor coisa do mundo. Esse homem ele era um ex-dependente químico. Ele teve uma recaída e morreu. Aí tu pensa assim, como é que um médico com tanta inteligência poderia morrer pela droga que ele combate? É porque o que ele queria no corpo dele era a necessidade da droga. Não era, o cérebro dele dizia, tá errado, cara, você sabe que isso mata. Na cabeça dele ele falava isso para ele, mas o corpo dele pedia, me dá mais uma dose. Só um pouquinho, o que que tem? Algum momento ele se sentiu confortável, um cristão, tá? Teve uma parada, teve um infarto, morreu. Morreu no uso da droga. Cristão. Ele pregava, gente. Aí tu fica assim, brinca. Não se expõe. Ei, se mantermos comunhão, está confortável para você porque tu está longe. Se disser que não temos cometido, é o terceiro e último, para a gente terminar. Se disser que não temos cometido, negar a prática. Está dizendo, eu sei que é pecado, mas essa atitude eu acho que é pior. Não sei, a outra também é muito ruim. Desfazer pecado, agora o cara está dizendo assim, eu não nego que tenha, mas eu não cometo. Negar a prática. É tão sinistro que a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, João, Evangelho 16:8, diz que quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. O Espírito Santo convenceria. Era uma atividade do Espírito que está aí. Agora eu te faço uma pergunta: Deus mente? Hum? Tito 1:2 diz que não. E é óbvio que não, na sua santidade. 10 de 1 João, capítulo 1, que estamos lido como base. Vamos lá? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele um mentiroso. Alguém vai mentir, você entendeu? Ou você vai dizer, não existe pecado, não tem pecado, você vai enganar a você. Ou você vai virar e vai falar assim, quer saber de uma coisa? Estou diante de Deus, Ele é luz, mas isso que Ele está mostrando, eu não fiz. Alguém vai sair mentiroso.
Que é um mundo de mentira. Você só escolhe se você quer o poder da verdade. Sabe por quê, meu irmão? Negar a realidade tem um monte de gente. Gente, as pessoas são muito destoadas. Já viu aquele filme que a mulher se apaixona pelo cara, o cara é pequenininho, mas ela vê ele grande? É assim? Ou o contrário, a mulher ela é obesa e o cara vê ela é magra. Já viu esse filme? Vá procurar na Netflix. Hã? Sugestivo, né? Pro nosso aqui. O amor é cego. Você já tentou negar uma realidade? Não, 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 não. Isso não está acontecendo comigo. Teu casamento está afundando e você está negando isso. Tua paternidade é inexistente. Você não é um pai, você é um cara que põe coisas dentro de casa, uma mãe que põe coisas dentro de casa. É, é ruim, tua família é ruim, não tem comunhão com Deus. Você não está servindo a Deus, mas está se enganando. Gente, crente é o bicho para se enganar é crente. Nós, tá? Bicho é, você entendeu, né? Pelo amor de Deus. E hoje em dia tem que explicar tudo que se fala. Tá difícil falar, porque a gente tem que falar se explicando. Oh, meu Deus do céu, coisa ruim, geração ruim. Sei por que eu parei aqui, não. Eu sou muito prático. Aí, a gente está pensando que está tudo bem. Nossa igreja está uma beleza. Está uma delícia de se ver. Nossos grupos pequenos, que maravilha. Eu sou líder, eu estou uma maravilha como líder. E o discipulado? Ai, eu sou discipulável. E você, como é que você está buscando a Deus? Muito. Cara, intensamente. A gente nega tudo, gente. Eu não cometo esse pecado. Não. Isso aí não é para mim. Você está falando, hein, pastor? Não, profundo. As igrejas deveriam ouvir isso. Ai, gente. Negar a prática. Alguém vai sair mentindo. Alguém tem que ser um mentiroso. Talvez seja Deus, né? Se a gente está tentando criar o nosso mundo, é só ficar independente, é só cortar a conexão. Cortou a conexão, fala assim, Deus, agora é comigo. As realidades que eu crio, eu vou explicar esse mundo. Olha que maneiro. Nós vamos virar deuses. Muito crente é Deus, gente. Muito pastor é Deus. Tem muita gente Deus, tem muito Deus. Será que por isso tem igrejas que parece que os caras não são discípulos e orientados por aquele pastor? Parece que ele é o Deus daquelas pessoas. Já observou isso? Cara, se o cara falar assim, todo mundo pelado amanhã, vai todo mundo nu. O culto de Isaías. Para quem entende de Bíblia. Quem não entende vai ler o Isaías todo, até o 66. Então, 66 capítulos você vai entender porque que culto de Isaías, culto temático. Você acha que é engraçado? Vocês não viram na internet o cara que ele diz que ele é muito santo, ele não pode pisar na terra, ele prega em cima das costas de pessoas? Ele fala que o pessoal é a ovelha dele, ele fala agora está liberado, o pessoal vai e come o capim da igreja? Aí tu pensa assim, ah, pastor, não, você está falando disso, você quer. Meu irmão, não me tenta. Não me tenta. Por aqui tem muita distorção de realidade dos deuses. Que você nunca viu uma igreja que se o cara disser, é isso? Não, não tem mandamento, tem a fala do cara. Os caras dizem assim, ó, tem regimentos da igreja. A igreja não tem regimento, ela tem mandamento. Se não está nos mandamentos, não tem regimento. Regimento é coisa do homem. Não, mas você tem que obedecer à norma da sua igreja. Então significa que a igreja tem algo paralelo à Bíblia. A gente só quer negar, mas tá aí, ó, os deuses. Alguém pegou e falou assim, dentro da minha igreja é o seguinte, Bíblia é mais regimento igual a fé verdadeira, genuína. Se você não segue o regimento da minha igreja e a Bíblia, né? Porque se o cara fala assim, mas eu não estou pecando contra a Bíblia, mas está pecando porque você está desobedecendo o seu líder. Caraca, dentro desse mandamento cabe muita coisa. Vamos pensar. Todo mundo aqui agora tem que fazer compra, e ao fazer compra, você tem que comprar algumas coisas para mim. Você tem que obedecer seu líder. É o regimento da nossa igreja. Aqui vocês só fazem compra. Se comprar 1 quilo de carne, tem que ser 1 quilo de carne para mim também. É o nosso regimento. Nas tuas férias, tu tem que me levar. É uma regra da nossa igreja. Ou melhor,
Ao tirar férias, se você tirar férias naquele ano, tu tem que me mandar tirar férias com a minha família, que eu não quero tua companhia não. Férias! Eu vou querer você me perguntando: "Pastor, e aquele texto bíblico assim, na praia?" Eu vou te afogar, irmão. Vou usar a desculpa que eu estava batizando, tu ficou tempo demais, morreu. Hein? É regimento da nossa igreja agora. Todo mundo tem que falar igual eu. É um regimento. Eu posso criar o que eu quiser, olha que vida de Deus. Gente, tem muito pastor com vida de Deus aí. E os seus súditos. Vocês não são meus súditos, vocês são meus irmãos. Eu subo aqui, eu queria que isso fosse mais baixo, tá? Vou confessar, eu sempre tentei fazer mais baixo possível. Porque eu não subo aqui, eu só subo aqui porque tem que ter uma dimensão de olhar você me olhar, mas eu não subo aqui com ar de que você é submetido. Não. Eu te lidero, eu te oriento, eu te ajudo. Mas eu te apoio por uma missão de vida, para que você seja, não para substituir Deus na tua vida, para ficar mandando sobre você, para ficar pesando sobre você. Eu não tenho direito. Tudo que eu disser para você é errado, é errado. E por que é errado? Porque está escrito. Eu sou pau mandado do mandamento. Eu sou o Severino do reino. Se Deus mandou, tem que obedecer. Você entendeu a questão aqui? Se a gente começasse a entender mais assim, as coisas voltavam para o lugar. Você entende isso? Voltava para o lugar. Líder não é Deus. Nós não estamos no lugar de Deus. Tanto não estou no lugar de Deus, quando tem nem direito a dizer. Tem coisa, Wagner, que de coração. Eu acho a minha rebelião, Kátia. Através de pessoas. Porque eu não tenho aquele problema, eu falo assim, poxa, mas pelo Rafael, caraca, eu até entendo isso. Por mim, eu não entenderia, entendeu? Eu não tenho esse problema, tá lá no Rafael, mas eu estou falando, cara, se pudesse mudar uma vírgula da palavra por causa do Rafael, tem problemas que não são meus, tem os meus, mas tem os problemas que é dele. E eu estou aqui preocupado, e eu estou aqui tentando ajudá-lo. Isso é vida de igreja. Semana que vem a gente pode pegar o capítulo 2, porque o capítulo 2 vai dizer assim, e se nós pecarmos? Ele não está construindo uma ideia de pecado, não. Lembra? Se dissermos que não tem pecado, todo mundo tem pecado. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não, gente. É isso e não é isso. Você entendeu o que, que é? Você se encontrou? Você se achou? Você desceu da Matrix? Por favor, se alguém fez aquilo, e alguém mostrou a pílula assim, você falou, ah. Olha aqui, ó. Quero mais a pílula, não. Agora você vai ter que ver o filme. É ruim, é ruim. Muito ruim. Passou. Não, não tem mais, gente. Por favor. Pastor, eu gostava tanto da igreja tal, que lá era mais puro. Não, gente, você era na Matrix. Tinha ilusão no que você cria. Criaram um universo, fizeram você ver. Esse é o problema. Libertar é trazer para o que já está. Sair da Matrix é a libertação, André, não é entrar nela. Tem gente falando, não, pastor, por favor, continua dizendo que tudo era o diabo, estava melhor. Eu estou com medo, pastor. Eu gostava muito, eu não pecava quando ensinava sobre brecha. Ah, Deus me livre de abrir uma brecha. E agora, você peca por quê? Não, porque eu sou no ensino sobre brecha. Então você não está mais com medo que o diabo entra. Tudo era o diabo, Kátia. Aí ficava fácil, que os crentes ficavam com medo de pecar. Falavam, meu Deus, ai, meu Senhor, saia de casa assim, não vou pecar. Hoje, meu irmão, alguém tem que te tirar do mundo de mentira. Tá todo mundo contando uma. Gente, é sério. Tá difícil de entender o que, que é verdade. Lembra? Um pastor sério, que mete o mal em todo mundo, e daqui a pouco tá lá e falando, vai pro templo de Salomão sim, vocês param de ficar falando que é errado. Mas e tudo que ele mete o malho? Que compactua com as ideias que está lá no templo de Salomão. Como que eu entendo isso, gente? Alguém tem que ter coragem de falar assim, não, tá aqui, ó. Eu não concordo com o templo de Salomão. Não concordo com a idolatria a Israel. Sejamos saudáveis a nos aproximar de Israel. Não temos que ter ódio. Isso é errado. Mas também ficar idolatrando não dá. Então, por favor, entenda. É sobre isso que eu estou falando. A gente tem que ter lado, André. Não dá para ficar falando que está todo mundo comungando que não existe isso. A minha comunhão é só com aqueles que tiveram seu sangue lavado. A minha comunhão é se eu estou no Pai. Fora disso, é conveniência, é conexão, é bando.
Gente, eu tenho medo dessa quadrilha que a gente está formando. É uma quadrilha de rebeldes. Como? Eu tenho que ter lado, gente. Por favor, olha aqui para mim. Você não acredita em todo ministro de louvor, você não acredita em todo tipo de igreja. Não, você não acredita. Isso não existe, gente. Por favor, para com isso. Você acha que eu estou certo? Ai, igual aquela frase, quero terminar com isso. Augusto Nicodemos está lá pregando um dia, estava contando que alguém foi lá no perfil dele e botou assim: Augusto Nicodemos e Bispo Macedo, os dois maiores pregadores do Brasil. Ele falou, meu irmão, ele riu muito, né, quando ele contou isso, e falou assim: ele não entendeu ou o bispo ou eu, porque não tem como gostar de mim e dele. Isso! Eu gosto quando é assim, meu irmão. Tem que ter lado, tem que ter lado, tem que falar o que, que crê, o que, que espera, o que se espera do Rafael. Não sei, o Rafael é paz e amor, ele comunga com todo mundo. Mentira, 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 mentira. O lado de lá me odeia, diz a Bíblia, 1 João 3. E eu não odeio o lado de lá. Não tem como. Odiar, não tem como não. Mas eu vou continuar pregando a verdade, que vai dizer que é errado. E você vai continuar. Se você quer saber, você tem amigos, talvez, porque você concorda com todo mundo. Eu falei que eu ia encerrar com o Augusto, mas vou encerrar contando um caso de um amigo meu. Nós fomos colocados num quarto, eu não sei porquê. Tinha tido um problema lá. Até então eu não tinha entendido. Eu não lembro do que. Aniversário da sua mãe, isso. Fomos nós dois, nós éramos já daqui da igreja, e fomos para o aniversário da mãe dela. De repente, meu irmão, deu um grilo lá por algo que eu brinquei, todo mundo brincou, e eu nem sabia que isso estava dando um grilo na. A gente foi falar com o Ministério de Louvor, estava cantando música lenta, e eu entrei nessa brincadeira e eu reforcei a brincadeira. Aí todo mundo, caraca, caraca, quer dizer, aí chegou o pessoal do Ministério de Louvor, se ofenderam. No aniversário da minha sogra, botou todo mundo dentro de uma sala. Aí eu entrei na sala assim, sem entender, mandaram entrar, eu entrei. Aí tá lá a gente, tá nós dois. E aí um líder, você não entrou não? Muito rebelde. Começaram, meu irmão, mas aí me descascar todo mundo. E eu tô tentando entender. Eu falei, só que aí, o cara pelo qual eu brinquei, tava assim, ó, verdade, verdade isso aí. Cara, veio alguém e falou assim: "Mas eu não concordo. A música tá chata mesmo, esse louvor tá insuportável". Ele virou e falou assim: "Verdade, não. É verdade isso aí". Aí, gente, é piada, mas foi sério. Aí o outro virou e falou assim: "Pô, mas chato, mas só tem eu para fazer, e aí é assim, não sei o quê". A gente sofre, a gente sofre pra fazer um louvor na igreja. Aí ele: "Pô, é verdade". Gente, ele falou: "É verdade, é verdade". Eu falei: "Não, gente, espera aí, espera aí. Caraca, o cara foi com todo mundo. Talvez você só tenha amigos. Cara, faz uns inimigos, gente, pelo amor de Deus. Porque não é possível que todo mundo concorde contigo. Ah, que mundo é esse uniforme? Isso não existe, gente. Unidade é só na fé. Por isso que eu estou falando, unidade é milagre. Isso tudo aqui é milagre. O restante, gente, a gente que fabricou. Essa ideia, Wagner, todo mundo concorda que você concorda nada. Depois que tu começou a assumir o evangelho, um monte de gente começa a olhar e fala, ih, agora é santarrão, é irmão, não sei o quê. É isso, gente. Quando eu entrei para a igreja, eu fui escorraçado pelos meus amigos. É exatamente isso, eles me odeiam. Finge que me ama, mas me odeia. Tá tudo bem, eu não os odeio. É só isso que precisa bastar. Amém, Kátia? Vamos orar? Você se encontrou? Quero ver no discipulado com o teu líder. Você chegar lá e falar, rapaz, Deus, em nome de Jesus, Pai, quero orar agora, Senhor, para que tua igreja se encontre. Meu Deus, acha-nos como igreja, acha-nos como pessoas. Nós não aceitamos sair daqui cegados, ó Deus, desorientados. Nós não, nós não aceitamos sair daqui, Pai, desconexos com a realidade. Abre os nossos olhos e nos mostra tudo como está, Senhor. Que haja luz e que isso exponha o caos. Que haja luz e que isso demonstre a bagunça. Nós não nos importamos com o que veremos. Nós não nos importamos, ó Deus, com aquilo que vai nos mostrar e quanto isso será desconfortável. Nós só te pedimos, Pai, que haja luz. Ó Deus, e a tua luz ela é boa. Nós não fugiremos dela. Nós nos apresentaremos a ela e iremos confessar diante de ti aquilo que a tua luz mostrar. Só peço, mostra, revela, esclarece, expõe, em nome de Jesus, Pai. Amém.